Vamos falar de um assunto muito legal que é literatura. E falar de um modo geral também. E vamos falar sobre literatura em Passa Quatro. Passa Quatro tem muitos escritores aí ao longo de décadas, poetas, muita gente, né? Entre eles tem o escritor José Diniz Júnior, que é autor do livro Passa o Tempo em Passa Quatro. Inclusive o lançamento aqui na cidade aconteceu na última sexta-feira. E vamos falar sobre literatura, sobre este livro e sobre o mercado, né, de livros no país hoje durante o programa. Você pode tirar sua dúvida e fazer a sua pergunta. Vamos dar bom dia ao nosso entrevistado. Bom dia aí, José Diniz Júnior. Bom dia, Décio. Bom dia, Eduardo. Uma satisfação estar aqui pela primeira vez na Rádio Mineiro do Sul. Tratar de um assunto tão pertinente, que foi o lançamento do meu livro a semana passada, aqui na Casa da Cultura, que teve, assim, a população de Passa Quatro que prestigiou, e a venda do livro está sendo muito boa, muito bem aceita na cidade. Eu fico muito feliz com isso, porque, afinal de contas, eu sou passaquatrense, né? E é uma satisfação estar fazendo essa obra sobre fatos da minha cidade que marcaram. Eu tive aqui a minha infância até os 15 anos, e essas lembranças todas que vieram, que eu tive essa felicidade de colocar em livro e apresentando aqui para o público da minha cidade. José Diniz, conta para mim, como começa um escritor? Como é que a pessoa resolve ser escritor? Isso, Odécio, isso é um dom. Como você, o Eduardo, tem esse dom de falar, da oratória, tem aquele que tem o dom de jogar futebol, tem aquele que tem o dom de cantar. E eu tenho uma origem, até que é o primeiro capítulo do meu livro, que eu escrevi, o título é Jornalismo na Veia. O meu bisavô, o francês Georges Charles Dupin, ele fez jornais em Juiz de Fora, em Lambari, que na época se chamava Águas Virtuosas. É um jornal O Farol, com PH. Esses jornais estão microfilmados na Biblioteca Nacional do Rio. E desde que eu mudei para Taubaté, que eu fui lá terminar meus estudos, eu sempre escrevi e sempre fui convidado a colaborar em jornais de Taubaté. Acabei, em 1998, eu lancei um semanário que chama Matéria Prima, um jornal de 24 páginas, que é vendido em bancas. E você sabe que o estilo, cada um tem o seu. Isso. Eu desenvolvi esse estilo de jornalismo, que é colocar o máximo de informação no mínimo de espaço, porque, infelizmente, o leitor tem preguiça de ler, entendeu? Então, principalmente hoje com a internet. Então, com a internet você está vendo aí as livrarias fechando, jornais deixando de ser impressos, o caso do Jornal do Brasil, por exemplo, que hoje só está na internet. E isso, como você citou, deve ser a internet. E com essa vocação que eu acredito, né, que eu tenha, eu faço jornal que é bastante lido, e em 2012 eu lancei um livro, O Diário da Tranca, lá em Taubaté, que foi também muito bem vendido, e de repente, nesse período, veio essa inspiração para lembrar as coisas de Passa Quatro, coisas que não existem mais, pelo que eu tenho observado, mas que a gente, com esse livro, eu acredito, Odécio, que a gente resgata uma memória para mostrar para essa nova geração quanta coisa que tinha aqui, coisas boas, bonitas, tipo cinema, por exemplo, Cine Renier, que não existem mais. A pessoa, para se tornar um escritor, né, primeiro, ela tem que gostar muito de ler. Segundo, tem que ser observador e também ser um crítico, não? Claro. Se você não lê, você não tem argumentos para você expor aquilo que é o seu ponto de vista, aquilo que você tem dentro de você, que você quer mostrar para o seu leitor, para aquela pessoa que acompanha o seu escrito, seja em livro, seja em jornal. Se não tiver um argumento, é como se diz, você não faz um omelete se você não tiver ovos. Eu comparo mais ou menos nesse estilo. Você tem que ter uma cultura,
você tem que ter conhecimento geral, você tem que ter acesso a jornal, a internet, a seja lá o que for, para que você possa fazer o seu juízo daquele fato e transmitir para o seu leitor. Ou seja, no tempo de hoje a gente fala o seguinte, a gente tem que ser antenado. Exatamente. E aqui em Passa Quatro eu tenho notado, por exemplo, uma banca de revistas, de jornais que não funciona, que não abre fim de semana, isso eu acho um verdadeiro absurdo. Realmente. Né? E a pessoa tem que ter acesso à informação, como você falou, a internet tem tirado muito o leitor do livro impresso, que é o meu caso, que faço livros, e já tenho mais uns 2 programados, entendeu? Mas a gente vai lutando, vai tentando mostrar, porque uma coisa que falta muito no Brasil, Odécio, é uma palavra chamada educação, com E maiúsculo, que você vê os investimentos na educação são paupérrimos e fazem com que no final da fila as pessoas que saem de faculdade não tenham conhecimento, não tenham cultura. Você veja o fato da ordem dos advogados submeter os seus formandos a um pós-exame para saber se tem condições. Os formandos em medicina também estão passando por esse constrangimento, porque fizeram uma faculdade de baixo nível, se preocupando mais com as baladas, se preocupando mais com o divertimento, do que propriamente com a informação. Por isso que você, quando pega 1 ou 2 alunos de ponta, ele vence porque ele sabe mais do que os outros. A informação é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Se você fez uma boa faculdade, se você, independente de ser uma faculdade de grande nome, como você sabe que existe, mas se o aluno fizer aquilo bem feito, estudando com afinco, é claro que ele vai vencer. Mas a maioria, conforme eu citei esses 2 exemplos, não é o que tem acontecido. Que a gente vê o seguinte, o aluno tem que ter vontade também. Não adianta a escola ter excelentes professores, mas o aluno também não ter boa vontade, né? Não querer estudar, não querer saber, não querer se informar, né? Mas acontece o seguinte, muitas vezes esse aluno vai por em posição de família, em posição paterna, e às vezes não é aquilo que ele gosta de fazer, porque quando você faz uma coisa que você gosta, você não está trabalhando. Por exemplo, eu quando estou escrevendo, aquilo para mim é um prazer, uma satisfação, e não é o caso de quando a família impõe, o pai é dentista, meu filho vai ser dentista, o pai é advogado, meu filho vai ser advogado, e sucessivamente cria-se uma pessoa que é infeliz, que vai fazer, muitas vezes você sabe que ele consegue um diploma que é caro e parte por uma outra profissão, porque aquilo não é a vocação dele. São agora 10 horas e 43 minutos. Você tem perguntas, tem dúvidas? Nosso WhatsApp, 0 código da operadora 35 9216 3845, ou também pelo telefone fixo 0 código da operadora 35 3371 2160. Hoje estamos falando de literatura, de livros, e tem muitas informações com o escritor José Diniz Júnior, autor do livro Passa o Tempo em Passa Quatro. Voltamos já já.